Graça e paz, amém, irmãos? Louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, glorificamos o Senhor por mais essa oportunidade que nós estamos tendo na sua casa. A Bíblia diz que o salmista Davi, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então Davi tinha alegria de estar na casa de Deus. Essa também é a minha alegria, essa também é a sua alegria, deva ser a sua alegria nessa noite, de nós estarmos aqui, cultuando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, salmodiando o nome dEle, porque Ele é Senhor da nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Vamos abrir as nossas Bíblias. Também queremos já agradecer você que está na sua casa nos assistindo, né? Você tem liberdade, a gente sempre deixa aqui, né, em aberto. Se você quiser estar conosco aqui, venha. Mas se você vê que fica na sua casa melhor, então tudo bem, a gente respeita, porque a gente não está aqui para governar você. Você sabe a sua escolha, você faz dela o que você quiser, né? Mas você que está aqui, você que está na sua casa, também cultuando a Deus, nós não estamos separados espiritualmente, estamos separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados, estamos juntos, e é por isso. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 67, verso de número 3 e verso de número 5. Salmos, capítulo de número 67, versículo de número 3 e versículo de número 5. Diz assim os Salmos. Quem achou, amém? Você achou? Diz amém. Diz assim: louva-te, ó Deus, os povos, louva-te, os povos todos. Louva-te, ó Deus, os povos, louva-te, os povos todos. Nós vamos orar. Eu quero convidar você para estar orando, falando com Deus, e é muito importante a gente orar, é muito importante a gente agradecer a Deus, falar com Ele nessa noite, e agradecer por mais um dia, por mais uma tarde, e por mais uma noite, de nós estarmos vivos na presença dEle. Então, nós vamos orar. Eu convido você para estar orando, você na sua casa também orando conosco. Temos pessoas que estão ligadas conosco agora no YouTube, pessoas que estão ligadas conosco também, né, no Facebook. Então seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse culto seja um culto que venha transformar a sua vida, que venha restaurar a sua vida. Nós estamos aqui para que Deus venha falar o nosso coração nessa noite, e em nome de Jesus, que Deus venha falar com você ao ponto de você sentir a presença de Deus e Deus transformar a sua vida nessa noite. A minha vida também, eu preciso de Deus, todos nós precisamos de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nesse domingo, para junto glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, com um grupo de pessoas, e temos também muitas pessoas espalhadas, ó Deus, em muitos lugares agora, não só em Conceição, mas temos pessoas em diversos lugares de capitais, interiores, estão conosco agora. E aonde essa pessoa estiver, ó Deus, orando conosco, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, qual é os problemas, fora
essa pandemia. Talvez essa pessoa tenha problemas particulares, talvez tenha uma causa na justiça, talvez está desempregado, de repente o desemprego bateu na porta dela, mas nós oramos. Talvez a pessoa está doente, não fisicamente, mas a sua alma. Nós oramos pela vida delas e creio, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor é Deus para trazer restauração na vida de todas as pessoas. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja trazendo paz nos nossos corações, que o Senhor esteja trazendo alegria na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Talvez eu estou orando aqui agora, essa pessoa, ela está em pânico, ela está com medo. Talvez essa pessoa, Deus, ela está vivendo uma angústia no seu coração, mas nós oramos, meu Pai, para que o Senhor esteja trazendo alento no coração dessa pessoa e que o Senhor esteja fazendo mudanças na nossa vida. Senhor, todas as pessoas que estão aqui e espalhados nesse Brasil, ou até fora do Brasil, ó Deus, nos acompanhando, que o Senhor esteja trazendo uma resposta do Senhor para as nossas vidas. Pai, que não possamos sair daqui da mesma forma que entramos, que possamos sair daqui diferente, como a palavra do Senhor, e que possamos ser restaurados pelo Senhor. Pai, agora também, quando nós vamos, ó Deus, estar aqui entoando louvores, adoração ao Senhor, que o Senhor venha usar os teus servos, ó Deus, no louvor. Todos aqueles que estão aqui, ó Deus, no apoio naquele dos instrumentos, o que vão estar ministrando, o Senhor esteja abençoando grandemente. Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus, que o Senhor possa nos fortalecer e nos fazendo, amém? Que nós possamos buscar cada dia mais ser segundo o coração de Deus. Hoje é dia de missões. Então, se você não trouxe uma oferta para missões, você pode ofertar? Pode. Mas uma oferta especial. Missões é uma oferta especial. E a gente nessa pandemia, então muitos irmãos ficam em casa, mas você pode fazer uma oferta para missões. O que você vai fazer? Vai procurar o irmão Joaquim. O irmão Joaquim trabalha com uma questão, da oferta. Você procura ele, pode procurar ele, entregar a sua oferta de missões para ele, Você procura ele, entrega para ele uma oferta especial de missões. Você pode ofertar agora, tranquilamente, mas procura ele para fazer isso, em nome de Jesus. O capítulo de número 9, versículos 6 e 7, segundo aos Coríntios. Irmãos, todos os cultos, eu estou orando pela sua vida financeira, tá? Você que está na sua casa, você sabe que eu estou orando. E eu vou orar também essa noite por sua vida financeira. Amém? Eu creio que Deus, Ele cuida de nós. Sim ou não? Amém, irmãos? Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Então Deus cuida de nós e nós devemos ser fiel a Deus também, Capítulo de número 9, versículos 6 e 7 diz assim: mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos vivendo um tempo de pandemia no mundo, mas nós sabemos, ó Deus, que o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel é o mesmo Deus que cuida da igreja também hoje. E nós confiamos, ó Deus, no Senhor. Ó Deus, a única coisa que o Senhor quer é que nós tenhamos segurança no Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, nós possamos acreditar que o Senhor é fiel em todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada dizimista, por cada ofertante, por cada um, ó Deus, que tem entendido que não é o dinheiro, é a fidelidade. Ó Deus, não é o dinheiro. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, nós passamos a não ser fiel ao Senhor. Mas não é, ó Deus, o dinheiro, é a fidelidade. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida do teu povo. Eu não estou falando aqui só da igreja, mas todo o povo espalhado no mundo, ó Deus, que tem sido fiel ao Senhor, que tem, ó Deus, honrado o Senhor. E a tua palavra diz, ó Deus, que nós não devemos dar por tristeza e nem por constrangimento, mas com alegria. E nós, ó Deus, ofertamos a sua casa e dizimamos com alegria no nosso coração, porque, ó Deus, isso é culto ao Senhor também. Isso, ó Deus, é nos chamando e falando: você crê em mim? Então lança-se nos meus braços. Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor: preserva o teu povo, abençoa o teu povo, ó Deus, ao ponto deles ter em abundância e até para dar para as pessoas. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você tem liberdade para sair do seu lugar.
Vamos orar, vamos falar com o Senhor. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Ele. Oh Espírito de Deus. Irmãos, você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar a Ele nessa noite. Irmãos, não é proibido dar glórias a Deus. Não é proibido você adorar Ele. Você tem liberdade para fazer isso. Pode fazer, pode adorar. Fala, Senhor, muito obrigado. Senhor, é maravilhoso na minha vida. Irmãos, é maravilhoso estar aqui diante da presença do Senhor. Oh Espírito de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Bendito é o Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Oh, Espírito de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, tendo liberdade na presença do Senhor. E nós confiamos, meu Pai. Nós sabemos que Tu és o Santo de Israel. Nós sabemos que Tu és Deus. Nós estamos aqui, Senhor, tendo liberdade para adorar o Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar aquele que tudo pode nas nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós confiamos em Ti. E nós sabemos, ó Deus, que nós oramos para que o poder do Senhor seja sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando em cada um, ó Deus, nessa noite, removendo, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, todas as coisas, Senhor, que estiver sobre a nossa vida, que nos atrapalha, ó Deus, de buscar o Senhor nessa noite, de ouvir a Tua palavra, de ser tocado pelo Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado para todos sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, amém, irmãos, oh aleluia, bom demais, glória a Deus, irmãos, a pandemia está aí, mas Jesus também está, amém? Então, procura, busque Ele, glorifica Ele em nome de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo de número 6. Nós vamos aqui ler alguns versos e vai ser bênção pura. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos citar alguns versículos, mas nós vamos estar lendo o verso 10, diante. Vamos ler. Capítulo 6 de Daniel, versículo de número 10. Vamos ler aqui, e nós vamos citar depois também nós vamos citar outros versículos também. Acharam aí? Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa no seu quarto, e em cima onde estava aberto as janelas, que dava para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram, lhe tocante no edito real, porventura não assinaste um edito, pelo qual todo homem que fizer uma petição e
qualquer deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos, dos persas, que não pode revogar. Pode sentar. Irmãos, nós vamos ter que voltar um pouco à história. Por que nós vamos voltar à história? Por que Daniel e alguns jovens, dentre eles Ananias, Misael e Azarias, eles foram parar na Babilônia? Então nós precisamos voltar um pouco à história. Se você pegar na sua Bíblia agora, em 2 Crônica, capítulo 36, versículo de número 7. Se você pegar na sua Bíblia agora, vamos pegar lá para você ver, para não ficar aqui no que eu estou falando. 2 Crônica, capítulo 36, esse rei de Judá, ele fez o que era errado diante de Deus. O capítulo é de número 36, versículo 5, diz assim: tinha Joaquim 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e amarrou com cadeias, a fim de que levasse para a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Joaquim, e as abominações que praticou e os achou contra ele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o Joaquim, ele reinou durante 11 anos. 11 anos ele reinou como rei. Ele começou o seu reinado, ele tinha 25 anos. E o seu reinado não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria que ele fizesse. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal. Ele reinou 11 anos, mas a Bíblia diz que é o terceiro ano que ele reinou. No capítulo 1 de Daniel, se você pegar lá, você vai ver que o terceiro ano dele, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele foi, cercou Jerusalém e pegou todos e levou cativo para a Babilônia. Dentre esses, ele levou alguns nobrezas, alguns filhos de reis. E dentre essas nobrezas, levaram consigo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Daniel, o nome Daniel foi Belsassar, que foi o nome de um deus da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego também são nome de deuses babilônicos, mas o nome era Daniel, e o nome dos três que foram com Daniel, dentre os outros jovens, é Ananias, Misael e Azarias. Então eles chegaram ali, eles não foram porque eles quis, eles foram porque eles foram levados para lá. Por que eles foram levados? Pelo pecado desse rei chamado Joaquim. E eles chegaram lá, e a Bíblia diz, por que eles foram para lá? Se você pegar o capítulo 1 de Daniel, você vai ver que eles não queriam jovens que não tinham um QI avançado, uma inteligência avançada. Eles eram dotados de conhecimento. Eles tinham muita facilidade. Por ser jovens, eles chegaram lá
aprenderam a língua dos caldeus e eles iam fazer o que? Eles iam instruir outros na linha dos caldeus. É interessante que a Bíblia diz que Daniel sobressaía sobre todos eles, porque a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. A palavra espírito excelente aqui, que Daniel era íntegro. Daniel tinha uma integridade tamanha. Tanto que Daniel tinha, que se você pegar no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que eles iam ser tratados como a melhor comida do rei. As iguarias, os vinhos. E a Bíblia diz que no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração de não contaminar com as iguarias do rei, mas preferiu realmente comer legumes. E a Bíblia diz que Aspenaz, que era o que tratava da comida dos exilados, do rei ali também, virou e falou, e acreditou em Daniel. Daniel falou só, com 10 dias, se nós não tiver melhor do que todos os jovens que estiver aqui, nós realmente voltamos a comer a comida. Então o que acontece? Daniel, a Bíblia diz que no capítulo 1, os versículos finais, a Bíblia diz que eles se tornaram homens muito mais capazes intelectualmente, sobressaiu comendo a comida que Daniel propôs, que não era a comida do rei. Mas a Bíblia diz que a história segue, o capítulo 2 vem também, Daniel vai passar por um período que ele precisa orar para que Deus dê uma revelação de uma estátua que o rei fizeram. Aí veio agora o capítulo 3, que aparece Ananias, Misael e Azarias na questão da fornalha. Vem o capítulo 4 também, que apresenta ali um sonho de Nabucodonosor, aquele sonho de uma árvore, era a soberba dele, né, a árvore caindo, indo até o céu, e depois caindo, depois os bichos subindo em cima dela, que era 7 anos que ele ia ficar como bicho, né, e a Bíblia diz isso no capítulo 4 de Daniel, ele mesmo relatando isso, e o capítulo 5 fala da festa do rei, que fez uma festa, pegou todos os utensílios da casa de Deus, e com meretrizes fez uma festa, e Daniel é chamado lá, e uma mão vem escrevendo na parede, e escrevendo, e ele não sabe o que é aquilo, mas era uma sentença sobre a vida dele, e ele morre naquela noite, A Bíblia diz que chega o capítulo 6, o capítulo 6 quando chega, Daniel ele tem aproximadamente 65 anos de idade. Daniel não é mais um jovem, como ele era no capítulo 1, no 2, Daniel agora. A Bíblia diz que se você pegar no capítulo 6, volta comigo no capítulo 6 de Daniel, nós vamos voltar lá no capítulo 6, se você quiser voltar, volte para você acompanhar, para a gente falar. A Bíblia diz que no capítulo 6, a Bíblia diz que pareceu bem, no versículo 1, constituir alguns homens. Olha o verso 1 que está dizendo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas. A palavra sátrapa aqui, no original, se você pegar, antigos governadores ali da Babilônia. Então essa palavra é antigos governadores, né, os sátrapas, que estivesse por todo o reino. E a Bíblia diz que o verso 2, e sobre eles 3 presidentes. Então eram 120 governadores, e dentre esses 120 governadores, ele ia trazer 3 presidentes, do quais Daniel era um dos sátrapas. E disseram que ele era o rei, não sofresse danos. O que acontece? O rei queria esses homens para guardar o seu reino. A questão finança do rei,
para que eles guardassem, homens de confiança. Mas a Bíblia diz que o verso de número 4, a Bíblia diz que nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar a ocasião. O que acontece? Só que o rei, ele queria agora constituir Daniel, para que Daniel não fosse apenas um dos 120, nenhum dos presidentes. Mas Daniel, ele pensava constituir Daniel sobre todo o reino dele. O que ele ia fazer? Ele ia colocar Daniel como homem de máxima confiança dele. Então Daniel ia ser um homem de máxima confiança. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele via em Daniel um homem íntegro. Daniel, ele tinha uma integridade fora de sério. E essa integridade, ela contagiava, por um bom sentido, ao rei. O rei gostava muito de Daniel. A Bíblia diz que tem duas coisas que aconteceu aqui. Duas coisas que os outros, que não eram Daniel, que não tinham a vida que Daniel tinha com Deus, eles tiveram ciúme e inveja. E o que eles falaram? Nós vamos matar Daniel. Vamos fazer uma conspiração contra Daniel. Nós vamos fazer uma conspiração. E nós vamos, só que eles não poderiam achar nada na vida de Daniel. Eles não podiam achar erros em Daniel. Eles não encontravam erro em Daniel. Eles não encontravam em Daniel também infidelidade. Que isso, pastor? Onde que está isso? Olha o verso 4 comigo, o que está escrito. Abra sua Bíblia. Olha o verso 4. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar a ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro e nenhuma falta. Então eles não encontravam em Daniel nada disso. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, eles viram uma coisa, que eles poderiam tocar em Daniel, que eles poderiam chegar e testar Daniel. E o teste deles para Daniel, eles foram até o rei, fizeram uma oposição diante do rei, e falou: rei, o senhor vai fazer um edito, o senhor vai fazer um decreto, e dentro desse decreto, o senhor vai tirar 30 dias. E todos nós que estamos aqui, nós não podemos, espaço de 30 dias, buscar Deus nenhum. Nem nós buscar os nossos deuses, e nem ninguém buscar Deus de ninguém. Só, irmãos, que essa conspiração era para Daniel. Porque eles sabiam que Daniel, ele era fiel a Deus. Que Daniel, ele era um homem de oração. Que Daniel, ele era um homem que ele tinha compromisso com Deus. Então eles falaram assim: nós vamos fazer isso. Olha comigo o versículo de número 5. Verso de número 5, olha o que está escrito. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que procuremos no que diz a respeito à lei do seu Deus. Então eles falaram: nós vamos tocar naquilo que ele mais fala, naquilo que ele mais prega, naquilo que ele mais serve. Nós vamos tocar nisso. E a Bíblia diz que eles foram até o rei, fizeram a oposição deles, e meio que chegou o rei, só que eles pegaram uma mentira. Eles falaram que tinha avisado todos. Daniel não foi avisado disso.
Daniel não foi avisado. Daniel não, eles queriam pegar Daniel. E o que acontece? Ele chega ao rei e fala: rei, espaço de 30 dias ninguém pode buscar Deus nenhum. Ou seja, quem é o nosso Deus vai ser o Senhor. Dentro de 30 dias, a nossa divindade aqui na Babilônia será o Senhor. É o Senhor que nós vamos buscar. Nós não vamos buscar Deus nenhum, mas no 30 dias, toda petição, nós vamos no Senhor. E até porque eles não tinham problema nenhum, irmãos. Se você não tem compromisso com Deus, isso aí é mole, você tranquilo. 30 dias, bacana. O que é 30 dias? 30 dias, bacana, vamos ficar nisso. Mas Daniel não. Daniel, a Bíblia diz, e nós acabamos de ler o texto, que a Bíblia diz, olha o verso 9, o que está escrito. Olha para você ver. Em virtude disso, o rei Dário assinou o decreto. A Bíblia diz que Daniel, ele fica sabendo disso. E aqui eu quero parar. E eu quero falar nessa noite, porque agora eu expliquei, agora eu vou entrar no tema. E eu quero falar nessa noite a respeito como podemos vencer a provação dentro da provação. Como nós podemos vencer a provação dentro da provação? Deus, Ele não tira Daniel da provação. Deus livra Daniel dentro da provação. Deus não fala, Deus também não falou para Daniel que ia livrar ele. Não falou isso. Mas a Bíblia diz, e nós vamos ver, o que é provação. O que é vencer? Vamos ver. Vencer o quê? A palavra vencer é conter, é dominar, é refrear, é superar, é triunfar. Mas para você vencer a provação, o que é provação? Provação é situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de uma pessoa numa prova. O que é provação? O que é prova? Provação, aflição. O que é perseguição? Perseguição injusta. O que é provação? Tortura, hostilização. Isso é provação. Mas a provação, nós só podemos vencer ela não fora. Quando eu venço uma provação fora, eu não estou sendo provado. Mas quando eu venço uma provação dentro, eu estou sendo provado. Agora, o que acontece? O que é dentro? É vivendo, é praticando, é também, é participando, é praticando, é sendo principal naquilo. E aí o que acontece? Olha o verso comigo de número 10. Agora eu vou começar. Olha o verso número 10 comigo, olha para você ver. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, e em cima onde estava aberta as janelas, que dava para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do Senhor seu Deus, como também antes costumava fazer. Se você quiser vencer provação, dentro da provação, você nunca deve tirar da sua vida o seu propósito com Deus. Amém, irmãos? Você nunca deve parar o seu propósito com Deus.
Você sabe qual é o grande problema? Que nós estamos deixando as provações nos sucumbir, porque o nosso propósito com Deus tem sido secundário, não tem sido algo primário na nossa vida. Daniel, quando ele soube, ele poderia falar: agora não, é uma lei. Só, irmão, que era uma lei humana, não era uma lei de Deus. Implicava-se a comunhão de Daniel com Deus. Tudo aquilo que tira a minha comunhão com Deus, que Deus não é o primeiro lugar, eu não posso aceitar. Vai vir danos, vai vir problemas para cima de mim, vai vir perseguição, vai vir tortura, vai vir aflições, vai vir, mas Deus vai estar comigo. Pastor, mas e se eu morrer? Morri. Deus não é obrigado a me livrar de nada não, meu irmão. Deus não falou com Daniel que ia livrar de cova de leões, não. Você vê isso no texto? Que Deus falou: fica, pode ir, que eu vou livrar você. Deus não falou isso com Daniel, não. Deus pode livrar e Deus pode não livrar. Não é isento. Agora, o negócio de Daniel, que Daniel, a Bíblia diz que ele pôs de joelho e orava e dava graça diante de Deus. Daniel poderia virar e falar assim: Senhor, tem misericórdia, não deixa essa lei aqui, irmãos. Ele não estava assim, não. Ele pôs de joelho e deu graças a Deus. Senhor, eu estou aqui para agradecer o Senhor. Estou aqui para louvar o teu nome. Estou aqui para... Irmãos, ele não queria saber de lei. Ele não quis saber, irmãos. Só que a Bíblia diz que, olha o verso 11, o que está escrito. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Como eu posso vencer provação ou provações dentro da provação? O que eu posso fazer? Continuar fazendo o que eu estou fazendo com Deus, mesmo quando os inimigos chegam perto de mim. Amém, irmãos? Eu tenho um compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus ali? Irmãos, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não quero saber, irmãos. Eles vieram até Daniel. Daniel parou? Daniel parou, sim ou não? Não. Daniel continuou. A Bíblia diz que ele não olhou para os homens e ficou tremo de medo. Não, Daniel continuou suplicando a Deus. Irmãos, se eu estou com Deus, pode vir um inferno. Irmãos, se eu estou com Deus, pode vir o mundo. Se eu estou com Deus, irmãos, pode vir o que for. Deus é maior do que qualquer coisa da minha vida. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, é dentro da provação que as pessoas vão conhecer o Deus que você serve. Que é muito fácil, meu irmão, servir a Deus quando tudo está bom. Tapinha nas costas, elogio, e papapá, isso é fácil, meu irmão. É fácil. Então, eles vieram até Daniel. Daniel poderia ficar doido. É verdade, opa, os homens chegou aí, vão parar. É verdade, vão parar. Não, ele continua orando. Irmão, pode vir o que for, continua na presença de Deus. Irmãos, não importa o que vier na sua vida, lembra dessa mensagem. Você só pode vencer provação, é dentro dela, não é fora dela, meu irmão. Olha para você ver. O verso 12, o que está escrito? Olha o verso 12 comigo. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram, no tocante do seu edito real, porventura não assinaste, um edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei,
não fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos dos persas, que não se pode revogar. Verso 13: então responderam ao rei, dizendo: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles levam para o rei, mostrando: esse homem, você quer vencer provação dentro de provação, sim ou não? Quem quer vencer? Levanta as mãos. Tenha coragem para fazer o que Deus está te falando. Eles chegaram diante do rei e falaram: o homem é corajoso. Você já pensou na coisa desse? O homem é corajoso. Você fez o decreto, você fez o edito, escreveu tudo, o cara não está nem aí. Ele está fazendo as orações do mesmo jeito. Ele está orando do mesmo jeito, irmãos. Daniel, ele é uma referência para mim. Amém? Daniel é uma referência. Porque Daniel não falou, Daniel viveu. O que acontece? A Bíblia diz que ele chega e vê coragem em Daniel. Eles poderiam chegar e falar: rapaz, o homem é medroso mesmo. Não, eles olharam e viram coragem em Daniel. Eles levaram para o rei e falaram: o homem é corajoso. Só que a Bíblia diz, irmãos, que no verso 14, Deus nunca vai dar glória para o homem. Amém? Eu não venço provação com a ajuda de homens. Eu venço provação com poder de Deus. É aquilo que Deus faz. Irmãos, se nós pegarmos o verso 14, a Bíblia diz que o rei, ele vai tentar salvar Daniel. Deus não deixa. Aquilo não era para o rei, aquilo era para Deus. Irmãos, o que nós vivemos é para Deus, não é para homens, é para Deus. Olha o verso 14 comigo. Ouvindo então o rei, a notícia, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, até o pôr do sol, e trabalhou para salvar. Só que ele não teve sucesso. Por que ele não teve sucesso? Porque se ele salva Daniel, Deus não seria glorificado na Babilônia. Deus precisa ser glorificado. E Deus não pode ser glorificado pelo homem. Deus tem que ser glorificado por Ele. Sabe por quê? Enquanto os homens não têm solução, Deus tem todas as soluções. Então o que acontece? Ele tentou salvar, ele ficou penalizado. Irmãos, deixa eu te falar. Daniel não estava na mão do rei Dário. Daniel não estava na mão dos governadores. Daniel não estava na mão dos presidentes. Daniel estava na mão de Deus. E é isso que nós precisamos saber. Irmãos, você está na mão de Deus. Se Deus quiser livrar, livra. Se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Ele continua sendo Deus. Como vencer provação? Dentro da provação, é não saber. Deus não vai usar homens para que a glória dele fique no homem. Deus vai usar ele para que a glória dele fique nele. Porque se Deus não deixou, ele tentou, só que ele chegou a uma conclusão. Olha o que ele chegou a uma conclusão, verso 15, olha o que está escrito. Nisso aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos persa, que nenhum edito
ou decreto que o rei estabelece se pode mudar. A Bíblia diz que o verso 16, então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Amém, irmãos? Sabe como nós vencemos a provação dentro da provação? Sabendo que o homem é limitado, mas Deus é ilimitado. E as pessoas vão ver isso. Ele era rei? Era. Mas ele não podia fazer nada. Ele não tinha poder para fazer nada. Porque não tinha, irmãos. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não faz isso. E o rei chegou um certo momento e falou, rapaz, isso não é para mim. Eu tentei tudo. Irmãos, nós tentamos tudo e sucumbimos em tudo. Daniel foi para a cova dos leões. Daniel não se safou da cova. É provação, meu. Se tiver a provação vir em cima de mim, vai vir. Se Deus quiser livrar, livra. Se Deus não quiser livrar, Ele não vai livrar, mas Ele vai continuar sendo Deus da minha vida. Olha o verso 17. E uma pedra foi trazido e posto sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel. E com o anel dos seus grandes, para que não tocasse Daniel nada e se mudasse. Verso 18. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foi trazido sua presença instrumentos, nem música, e fugiu dele o sono. Irmãos, olha, esse homem, ele ficou tão transtornado, que ele foi para a casa dele, dentro de um palácio, dentro de algo maravilhoso, esse homem não conseguiu dormir, que ele ficou pensando em Daniel na cova. E eu queria te falar, irmãos, que Daniel dormiu e dormiu bom. Daniel dormiu. Daniel tinha 2 seguranças. Sabia que Daniel tinha 2 seguranças ali? 2 anjos que estavam ali guardando Daniel. Irmãos, eu não estou falando que a Bíblia está dizendo, eu posso pensar, amém? Eu não estou dizendo que a Bíblia está dizendo, se eu dizer que a Bíblia está dizendo, eu estou pregando heresia. Mas eu posso fazer uma conjectura. É verdade ou não é? Eu posso fazer uma conjectura. Então eu vou fazer uma conjectura aqui, sem usar o texto, não está dizendo. Você que está me ouvindo aí, né? Você está me ouvindo, você que está me vendo, eu não estou falando que o texto está dizendo. Mas eu posso fazer uma conjectura, tranquilamente, eu posso fazer. Penso eu, não a Bíblia que está pensando, eu que estou pensando, né? Eu, pastor Carlos, está pensando isso aqui. Penso eu que Daniel ali, e o anjo, os 2 anjos lá, vigiando Daniel, e os leões lá. E os leões com fome. Depois nós vamos ver, porque se estava com fome ou não estava com fome. E ali, o que os anjos falou? Penso eu, os anjos, vocês têm 2 alternativas. Ficar vivo ou morrer. Porque Daniel precisa descansar. Daniel precisa dormir. Então vocês vão deixar Daniel dormindo. Vocês também vão puxar um cochilo ali. E eu vou ficar de olho em você, porque eu não dormo mesmo, eu sou anjo. Daniel dorme, porque Daniel é ser humano. Mas eu não dormo porque eu sou espírito, não sou anjo, né? Eu vou ficar aqui. Se vocês meterem a besta, eu mato vocês aí. Entendeu? Vocês receberam o recado? E eu acredito, irmão, que Daniel estava dormindo. A Bíblia não está dizendo, eu estou falando eu. Daniel dormindo, e Daniel passou a noite dormindo. E os anjos vigiando Daniel. Sabe por quê? E o rei, num grande palácio, o rei não conseguiu dormir. Sabe o que eu aprendo? Irmão, se eu estiver com Deus,
não importa o lugar que eu estou, nada tira o meu sono. Vou falar de novo. Irmão, se eu estiver com Deus, não importa o lugar que eu estiver, nada pode tirar o meu sono. Nada pode tirar. Tirou o sono do rei, mas não tirou o sono de Daniel. E aí, irmãos, o que acontece? Daniel dentro da cova, com os leões lá, e nós vamos ver que os leões estavam com fome, nós vamos ver que eles estavam com fome, o texto vai dizer isso, mas a Bíblia diz que o verso 19, olha o que está escrito, o verso 19. Então o rei se levantou ao romper do dia, de manhãzinha, e foi com pressa à cova dos leões. O homem não dormiu, o homem levantou cedo, um rei levantando cedo. Ele tinha uma amizade grande com Daniel, ele gostava de Daniel demais. O Deus de Daniel tocava o coração daquele rei, irmãos. Aquele rei, ele era impactado com o Deus de Daniel. Olha o verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse, ó rei, a Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Ele diz, o rei chama, pensando que não ia ter uma voz lá. Irmãos, Deus, ele tem poder na morte e Deus tem poder na vida. Vou falar de novo. Irmãos, eu posso estar dentro de uma provação. Se Deus quiser me livrar, não tem morte que pode me alcançar. Mas se Deus não quiser me livrar, meu irmão, se Deus não quiser me livrar, uma dorzinha de cabeça, uma cortezinha assim no meu dedo, me mata. Porque quem tem poder na vida e na morte é Ele. Ele que tem. E Daniel gritou de lá. E a Bíblia diz, o verso 22, olha o que está escrito. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Irmãos, como podemos vencer provação dentro da provação? Não tendo, irmãos, não cometendo erros, sendo fiel a Deus, andando com Deus com fidelidade. Daniel, ele não voltou para trás, Daniel foi para frente. Daniel poderia ter sujeitado uma lei ímpia, uma lei mundana, mas Daniel não aceitou isso, porque Daniel estava com Deus na vida ou na morte. Daniel não estava nem aí com a vida dele. Daniel, ele não foi para a cova dos leões porque Deus ia livrá-lo. Daniel, ele foi para a cova dos leões porque ele era fiel a Deus. Ele preferiu ir para a cova dos leões do que sujeitar uma lei fajuta, mentirosa. Quem está pegando aí, diz amém. Deus está falando, amém, irmãos? Olha o verso 24. Quando nós vencemos, irmãos, a provação dentro da provação, e Deus nos dá vida, porque Deus pode livrar você, pode, mas Deus pode te dar vida ou não, mas Deus, ele vai te honrar. Sabe por que Deus vai te honrar? Se você pegar no capítulo 14 de Ezequiel, e você lê lá, você pega o capítulo, ele vai falar por 3 vezes Ezequiel.
E Deus falando para Ezequiel: ô Ezequiel, se esses 3 homens tiver na terra, eu pouparei a vida deles. Não pouparei a vida dos filhos, de esposa, de parente nenhum, mas os 3 eu pouparei a vida deles. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 6, 7, 9, ele vai dizer, sabe o que ele vai dizer? Um é Daniel, outro é Noé, outro é Jó. Os 3, Ezequiel vai falar. Daniel poderia envergonhar o Deus dele, mas o Deus de Daniel, um exilado na Babilônia, com muitos costumes babilônicos, Daniel agora mostra quem é o Deus de verdade na Babilônia. Olha o verso 24, nós estamos encerrando já. Verso 24. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E eles, os seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Os leões estavam com fome ou não estavam? Quem fechou a boca dos leões foi os anjos. Fechou a boca. Aqui você não come. Aqui não, leão, aqui não. Agora esses aí, irmãos, dentro da provação, eu venço provação dentro da provação. Você sabe por quê? Porque em meio a qualquer coisa que fizer contra você, a sua vingança vem de Deus. A sua vingança não vem de você. Daniel não precisou falar nada. O rei mais que depressa jogou lá. Todos os inimigos morreram. Todos os seus familiares morreram. E agora Daniel venceu provação dentro da provação. Quando ele vence provação dentro de provação, a Bíblia diz que agora nós vamos encerrar. Olha o versículo 26 comigo. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Esse aqui quem está escrevendo é o rei Dário. Rei Dário escreve. Ele vai escrever para toda língua, povos, nações, em todo lugar: paz seja multiplicada. Só que ele vai falar um negócio aqui que me chama a atenção. Eu fico analisando, porque o primeiro decreto era para jogar um homem de Deus dentro da cova. O segundo decreto é para exaltar o Deus de Daniel. Amém, irmãos? O segundo decreto agora é reconhecer que Daniel era um homem fiel a Deus, e o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. O seu Deus é verdadeiro? Amém, irmãos? Levanta as suas mãos. Se o seu Deus é verdadeiro, irmãos, não tem provação que te para. Não tem nada que te para. Pastor, irmão, vem louvar a Deus. Vem glorificar a Deus. Se você quer vir com máscara, vem. Se você não quer, mas vem buscar Deus. Vem louvar a Deus. Nós temos culto, tem um grupo aqui, mas terça-feira você vem adorar a Deus. Na quinta-feira você vem. Não deixa o medo te tomar conta. Não deixa medo. Não deixa, irmãos, decretos humanos tomar. Não deixa. Irmãos, eu falei isso aqui, vou falar de novo.
porque está gravado, eu falei, não é só eu, não, tem muitos pastores já falando isso, eu vou falar. Irmãos, se amanhã ou depois, se esse negócio de pandemia, negócio de coronavírus, se amanhã ou depois fechar em cima da igreja, e só a igreja fechar, o que será de nós, irmão? Nós vamos ficar de braço cruzado? Nós vamos ficar? Não! Rola a cabeça que rolar, irmãos. Até agora, é poder público, saúde, vamos respeitar. Mas amanhã não adianta vir isso em cima de igreja, não. Porque pode acontecer, o texto que eu li aqui foi isso. 30 dias. Você pode ver que quando começou essa pandemia, o que começou? Era poucos que usavam máscara. Era só grupo de risco. Agora é todo mundo que tem que usar, virou lei. Nós temos que tomar cuidado. Não é só eu que estou pensando isso, não. Tem vários pastores pensando nisso. Isso pode estar desencadeando uma perseguição contra a igreja de Cristo. Pode estar desencadeando isso. Cuidar da sua saúde, da sua beleza, amém, glória a Deus, bacana. Mas e amanhã se fechar em cima da igreja? E se nós amanhã formos proibidos a pregar no púlpito, ser fiscalizado, o que eu vou pregar? Como é que nós vamos fazer? Vamos enfrentar? Vamos ser rebelde? Não, nós vamos enfrentar, porque aonde tocou em Deus, irmãos, não é rebeldia. Olha o verso de número 26. Com isso faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele livra, salva, opera sinais, maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dairo e no reinado de Ciro e o persa. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Na provação, Deus vai te abençoar muito mais ainda. Amém? É na provação que eles vão conhecer quem é o nosso Deus. É nessa pandemia que eles precisam conhecer quem é o Deus nosso. É isso que nós precisamos. Pastor, o senhor está falando, estou falando um negócio, irmão, uma exposição. Pode acontecer. Se acontecer, fica alerta. Porque eu já estou alerta há muito tempo. Tá? Eu já estou alerta. Meu irmão, não me entrego de jeito nenhum. Eles vão ter que me esfolar. Mas aqui eles não mexem. Aqui, irmão, ninguém mexe. Até agora eu estou engolindo muita coisa, mas eu não engolo, não. Manda. Ei, meu irmão, você não me conhece, não. Se vier com bobeira, querendo fiscalizar aqui, não. Aqui não. Ninguém, irmãos, me barra eu pregar a palavra de Deus. Ninguém. Pastor, o senhor vai morrer, não tem problema. Eu não tenho minha vida por preciosa, não. Você não me conhece, não. Não tem medo de nada. Eu não. Eu tenho respeito, eu respeito. Até enquanto, Elton, não bate aqui. Porque no dia que bater aqui, meu irmão, aí o couro come. Porque eu não tenho medo, não. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E os pastores já estão alertando, está alerta isso também. Não é só eu, não. E que glória a Deus. E você fica alerta também. Que se desencadear uma perseguição, irmãos, serve a Deus com todo o seu coração. Em nome de Jesus. Dei até uma suada aqui boa. Olha para você ver que coisa boa. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus me deu essa palavra. É uma palavra de alerta para nós. Amém, irmãos? Para você que está me ouvindo, me assistindo,
é a palavra de Deus para o nosso coração. Estamos aqui e vamos servir a Deus. Não troque o seu Deus por nada na sua vida. Não troque. Vamos orar. Fale com Deus essa noite. Irmãos, nós podemos mudar a história de um país servindo a Deus de verdade. Provação não mata ninguém, mas o que mata a pessoa é pecado. Pecado mata, mas provação não mata. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor? Levanta as suas mãos, vamos orar. Vou orar pela sua vida. Talvez você ficou assustado, mas não fica assustado não, que é a palavra de Deus. Amém? Assusta não, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Isso aqui é individual, eu sou individual. O que eu falei aqui, eu mantenho o que eu falei aqui, realmente, né? Ninguém é obrigado, mas eu vou manter o que eu falei aqui. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos, ó Deus. Louvamos o Senhor na beleza da tua santidade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Nós temos um grupo aqui, mas temos um grupo também, ó Deus, em casa agora. E nós oramos por esses, ó Deus, que estão em todos os lugares, que ouviu essa palavra. E o Senhor falou nessa noite aqui, Senhor. E eu creio que o Senhor falou. O Senhor tem falado conosco. Nós não podemos dormir no sono, ó Deus, da impiedade. Nós não podemos dormir, Senhor, no sono, ó Deus, do comodismo. Temos que respeitar, Senhor, até não chegar para, ó Deus, amordaçar o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser guerreiros e possamos lutar até o fim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida. Ó Deus, talvez essa pessoa, ela recebeu essa palavra e o Senhor tocou nela. Talvez essa pessoa, ela estava com medo, moribundo, talvez desanimado, mas essa palavra também, Senhor, é uma palavra também de consolo, é uma palavra de fé, é uma palavra, ó Deus, que venha nos encorajar a servir o Senhor com mais afinco, com mais vibrante, e que nós possamos. Pai, nós oramos por cada vida que está aqui, cada um que saiu da sua casa e está aqui nessa noite. Nós oramos por aqueles que vão assistir depois esse culto, a reprise desse culto. Senhor, esteja falando ao coração deles, nos alertando, Senhor. Nós não vamos rebeliar, mas nós vamos ser fiel ao Senhor. E nós vamos ser fiel ao Senhor. E possível for até na morte, nós vamos ser fiel ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, terça-feira estaremos aqui com culto de oração. Todo culto nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. Venha estar conosco, vai ser bênção e vai ser muito bom. Quinta-feira nós temos culto da vitória. Uma palavra de Deus também ao seu coração, louvores, e a igreja está caminhando, e glória a Deus por isso, amém? E nós temos domingo escola bíblica dominical, e a irmã Aparecida, vem cá, pode vir aqui. Amanhã tem círculo de oração, amém, irmãos? Glória a Deus, amém? As irmãs, né? Círculo de oração, 7h da noite, vai ser bênção, vem orar. Você estava aí com saudade de orar, pode vir que vai ser bênção, em nome de Jesus, amém? Domingo, escola bíblica dominical, revista nova,
E é uma bênção de Deus, nós vamos estar aqui ministrando a lição e vai ser bênção. Venha e vai ser muito bom. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus, espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Irmãos, eu costumo